Graça e paz, mais um pão diário, falando então sobre a Epístola aos Romanos, e hoje daremos a continuidade do capítulo 6, que vai falar sobre então a santificação. A santificação é pautada no capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Lembrando que nós estamos no terceiro item da parte sistemática, as cartas aos Romanos, a salvação para os judeus e os gentios. A salvação vem para os judeus e os gentios do mesmo modo, para todos a justificação é somente mediante a fé, a parte das obras, e a santificação é mediante a confiança no poder do Espírito Santo. Então nós falamos sobre a justificação, que foi dividida em 4 tópicos, do capítulo 3 até o capítulo 5. Nós falamos do 3, somente pela fé. Então a justificação, nós entendemos que somente pela fé. No capítulo 4 nós vimos Abraão como exemplo de justificação através da fé. Depois, no capítulo 5, nós vimos também até o versículo 11 os benefícios da justificação. E o 4º ponto, Cristo, o novo Adão, o Adão perfeito, que é Romanos capítulo 5, do 12 ao 21. Hoje, nós iremos iniciar então falando sobre a santificação, do capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 39. A primeira delas que nós vamos falar está no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 23, nós vamos estar meditando durante a semana, falando sobre a destruição do domínio do pecado. E depois nós temos no capítulo 7 a luta contra o pecado. E 3, vivendo pelo Espírito Santo, que é o capítulo 8. Então nós vamos tratar este assunto sobre a destruição do domínio do pecado. E hoje nós vamos então iniciar falando Romanos capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 1, versículo 2, tradução King James. O texto diz assim: Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? 2. De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Versículo 3. 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aqui, amados, como nós temos falado desde o início do que nós estamos tratando a respeito da justificação e da salvação, esse é o tema principal que o livro aos Romanos vem trazer à Igreja de Roma e a nós que somos a Igreja de Cristo. E uma das coisas que literalmente é discutida sobre a questão de viver na graça, na dependência de Deus, é que devemos então pecar muito mais para que a graça possa superar, então transbordar sobre a nossa vida. Então o apóstolo Paulo, e existe uma preocupação daqueles que têm a característica de serem juízes e de apontar os pecados e condenar as pessoas nesse aspecto, nós precisamos entender que Paulo ele não deixa a graça literalmente solta, como fosse um benefício de justificação, a qual o pecador não tem uma luta interna a respeito sobre o pecado. Isso é uma característica, e quando eu falo de pecado aqui, amados, eu estou falando de todo tipo de pecado, tá? Então, assim, não adianta eu enfatizar um pecado específico, vamos elencar aqui o pecado de adultério ou de homicídio e considerar o pecado da fornicação ou qualquer outro como algo muito grave, ou o pecado da mentira como fosse algo menos grave, ou da hipocrisia que fosse algo menos grave do que esse. De fato, pecado é pecado e nada muda diante disso para Deus.
O que precisamos entender é que o pecado ele é nocivo, ele destrói a nossa vida. E é claro, a graça de Deus, ela trouxe este benefício ao qual nós somos justificados por Deus através da fé em Cristo Jesus. A obra que Cristo fez na cruz do Calvário, ela foi suficiente para atender à justiça de Deus, para que possamos então estarmos isentos da manifestação da ira de Deus, como diz Romanos 1,18. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus estão salvos nele. Mas diante disso, poderia já de antemão, dentro da tese, da teoria que Paulo está trazendo para nós, a teologia da graça, literalmente, poderia haver espaços, e Paulo então fecha as lacunas, que possam ter especulações dizendo, já que a graça então, ela literalmente nos isenta de participar da ira de Deus, e que na verdade Jesus Cristo, a obra de Cristo foi perfeita, o sangue de Cristo foi perfeito, e seria impossível de eu cair da graça, seria impossível de eu negar a minha fé, seria impossível então que o pecado tem domínio sobre mim, então agora eu posso viver uma vida tranquila, posso continuar pecando. Então é uma grande preocupação dos mais conservadores e vamos dizer assim, daqueles que são pautados numa salvação segundo a vontade do homem, que o homem ele contribui para a salvação, e diante disso nós vemos isso um equívoco teológico, no ponto de vista bíblico, porque vemos que a salvação é um critério de Deus e tudo está pautado segundo a sua vontade e não a vontade do homem, pois o livre-arbítrio do homem está contaminado, corrompido pelo pecado, e diante disso, numa total depravação, o homem não consegue ter uma lucidez em relação ao seu estado de pecado e a sua necessidade de buscar a Deus. Então muitas pessoas tratam a teologia da graça nesse sentido com um certo receio, porque parece que eu então não posso ser mais condenado por causa do pecado, e de fato, dentro do texto do que nós aprendemos, vimos que aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais sobre o domínio do pecado, sobre o juízo de Deus, a ira de Deus se manifestar nele, porque o justo viverá da fé, e esta é a conclusão que o texto da teologia em Romanos, que Paulo traz, pautada de inúmeras referências bíblicas do Antigo Testamento, confirmadas numa carta totalmente cristológica, cristocêntrica, que é o livro dos Romanos. Aí Paulo então escreve um capítulo específico sobre isso, para não deixar então, para que esta liberdade em Cristo se torne uma libertinagem, uma anarquia, a qual possamos se aproveitar da graça, da obra salvífica de Cristo para viver debaixo do pecado. Então Paulo então continua fazendo essa questão, e nós vamos ler agora de novo para a gente entender. Então ele diz assim, então qual seria a conclusão? Paulo começa fazendo uma pergunta, é uma prática dele, de uma retórica que ele faz a pergunta e automaticamente ele já responde. É como alguém tivesse a curiosidade de fazer uma pergunta, mas não tem coragem de expor. Então Paulo literalmente se expõe fazendo a pergunta. Então qual seria a conclusão? Qual seria, então, a conclusão dentro da graça? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Paulo havia comentado isso, que o pecado ele evidencia, então, a graça de Deus, ele evidencia, então, a sua misericórdia. É isso que nós conseguimos entender quando conhecemos a Cristo, e quando Cristo se revela a nós, vemos que o pecado enviscerado dentro da nossa consciência, ele nos leva a compreender a imensurável graça e o amor de Deus. E Paulo está perguntando isso. Então, qual a conclusão que nós temos? Devemos continuar pecando para que a graça, então, possa ser ressaltada, para que a graça possa abundar em nossa vida? E Paulo já responde, de forma alguma, de forma nenhuma. Então Paulo ele não deixa espaço para aqueles que possam querer se aproveitar da graça para continuar uma vida dominada pelo pecado. Nós precisamos entender que a luta interna contra o pecado é algo constante enquanto estivermos vivendo aqui. Possamos
ser passíveis a cometer pecado? Sim, possamos acontecer, mas não podemos deixar ser dominados pelo pecado. Aquele que está em Cristo, ele vai dentro de si encontrar uma necessidade, porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele irá colocar na sua consciência, lembra? O Espírito Santo lá em João diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo que se revela através da palavra de Cristo, testificando da verdade, da vida eterna que é Cristo, ele não vai deixar você viver uma vida alienada sobre o pecado. Pelo contrário, ele literalmente vai censurar você. Ele vai até te auxiliar na sua fraqueza, interceder por você, é o que nós vamos ver mais para frente. Mas a questão da santidade é importante. Ou seja, é claro que muitas pessoas, dependendo do seu pecado, como eu disse, pecado é pecado e não há distinção dentro do contexto em relação ao pecado. Pecado é pecado, não importa se é fornicação, se é mentira, se é hipocrisia, se é traição, seja qual seja o pecado em si, pecado é pecado e ele é condenado com morte. Mas diante da graça de Deus somos resgatados por Cristo Jesus. Então Paulo fecha todas as lacunas e possibilidades no texto do capítulo 6, 7 e 8, mostrando para nós a necessidade de santificação, a necessidade de compreendermos não só em uma forma de ortodoxia ou tese, no sentido de compreendermos o que está escrito na teologia da graça, mas também de praticar a graça de Deus através das orientações do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Então veja, há uma característica do salvo, é aquele que luta contra o pecado. E quando eu falo lutar contra o pecado, e eu vou abrir um parênteses aqui, não é lutar contra o pecado do próximo, tá? Porque muitas pessoas acham que você deve pontuar o pecado das pessoas, condenar as pessoas, e de fato não é isso. Lembre-se que o texto que nós lemos nos capítulos 2, 3 e 4 em diante, que nós vemos o apóstolo Paulo trazendo, diz que, falando com judeus que estavam enxertando a circuncisão na graça e tentando admitir que a lei seria uma forma de contribuir com a graça, e Paulo então chama para eles que eles não estavam compreendendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a misericórdia de Deus nos leva a uma compreensão que nos leva a querer se arrepender, mas de fato eles não se haviam arrependidos. Eles estavam presos à liturgia, presos ao legalismo, à lei de Moisés, mas de fato seu coração ainda não havia tido fé, não havia sido convertido pela graça. Então Paulo, ele aqui nesse texto, ele deixa bem claro que aquele que está em Cristo, ele terá esta luta interna, mas ele não terá o domínio do pecado. Pelo contrário, ele estará constantemente lutando contra o seu próprio pecado. Lembrando que o pecado foi vencido por Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas esta necessidade daqueles que estão em Cristo Jesus de lutarem diariamente contra si mesmo. E aí continua o versículo 2, de forma alguma, nós que morremos para o pecado, veja, nós morremos para o pecado. Morto não tem ação, morto não tem mais atitude. Como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Vou continuar. Como seria possível desejar a viver sob o seu jugo? Então veja, concluímos que se nós estamos mortos para o pecado, como é que o pecado pode ter efeito sobre nós? Como é que o pecado pode ter o domínio sobre nós? Nós não andamos numa novidade de vida. Nós andamos agora, somos nova criatura em Cristo Jesus, porque fomos literalmente constrangidos pelo amor de Deus através da palavra de Cristo. Versículo 3. Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, imergidos em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo,
com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então ele comenta que se estamos imergidos em Cristo, batizados em Cristo Jesus, inseridos dentro do reino dos céus, nós fomos então igualmente batizados na sua morte. Veja que o apóstolo Paulo traz a base, a essência da salvação. A morte, ela foi permitida por Cristo para que o juízo de Deus pudesse se manifestar e a ira de Deus se manifestar sobre a vida de Cristo, porque ele se entregou à morte. Não a morte tinha domínio sobre ele, mas ele se entregou à morte. E diante disso, quando nós estamos então imergidos, a palavra batizados aqui é imergidos de corpo inteiro em Cristo Jesus, vemos que então nós podemos entender que fomos igualmente batizados na sua morte. É naquele momento, o ato que Cristo Jesus faz na cruz do Calvário denuncia a nossa morte para o pecado. É nesse exato momento que Cristo quebra todos os aguilhões da morte e do pecado sobre nós, a qual nós estávamos literalmente condenados para ir para a eternidade, uma eternidade de condenação. Então ele fala, ou ignoreis que todos nós, ou seja, vamos ignorar que fomos imergidos em Cristo, batizados em Cristo e que na sua morte, então, fomos igualmente mortos para o pecado. Se fomos mortos para o pecado, não existe mais nenhuma ação que domine a nossa vida, o nosso querer em fazer a nossa vontade. Lembrando que a nossa vontade sempre nos leva a fazer a vontade da carne. E a carne, ela é sinônimo de pecado, sinônimo de queda. Mas aqueles que estão no Espírito Santo, aqueles que na verdade ouvem a palavra de Deus, eles têm dentro de si uma necessidade, uma luta interna, uma oração, um clamor, pedindo a misericórdia de Deus, para que nós venhamos literalmente não ser dominados pelo mal, dominados pelo pecado, mas que possamos estar imersos em Cristo Jesus e literalmente salvos nele. Portanto, versículo 4, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amados, eu queria ressaltar, quando ele fala na questão do batismo aqui, existe o batismo nas águas, alguns por aspersão, outros por imersão. O texto aqui especificamente, não vejo que o apóstolo Paulo está querendo dar ênfase ao batismo nas águas, tá? Porque o batismo nas águas é apenas uma questão litúrgica, né? Que coloca então à disposição de uma declaração de fé a respeito que você então promete servir a Cristo, né? Só que o batismo, ele não é sinônimo de salvação. Ele é apenas um ato declaratório público que você declara tanto a Deus, quanto a Cristo, quanto à humanidade e quanto ao corpo de Cristo, que você se compromete em servi-lo até a morte e a eternidade. Então, o batismo que o apóstolo Paulo traz para nós aqui é a questão da imersão em Cristo mesmo, literalmente, dentro da palavra, não enfatizando o batismo nas águas. Por que a gente precisa tomar o cuidado? Porque se nós enfatizarmos o batismo das águas e que ele seria então o meio de salvação, estamos acrescentando algo à graça. E aí entramos no mesmo equívoco dos mórmons, a qual enfatiza o batismo por procuração. Ou seja, aqueles que participam do mormonismo, eles batizam por procuração quando aqueles aceitam aquela doutrina, e eles então resgatam os seus mortos lá do inferno ao ponto do seu ato como você estivesse batizando no lugar deles. Eles utilizam até um versículo em Coríntios, que eu não me lembro agora,
que Paulo, na verdade, critica e questiona esta prática, o batismo dos mortos. Então veja que um ato litúrgico, ele não é uma garantia que você está salvo. Assim como os dons espirituais que nós vemos na igreja de Coríntios, não é uma exposição dizendo que você é salvo em Cristo. Não é porque você recebe o poder do céu, não é porque você é profeta, como alguns queiram dar a denominação, ou que se denominam como apóstolo ou qualquer outra coisa, isso seja garantia de salvação em Cristo Jesus. De fato não é. Então o texto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é a imersão, na verdade, em Cristo Jesus, no sacrifício dele, na obra salvífica dele. Então, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com um propósito, com um objetivo, com a meta de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos numa nova vida. Então, assim, quando estamos imergidos nesta vida em Cristo Jesus, é como nós tivéssemos sido sepultados naquela sexta-feira, e quando então conhecemos a Cristo, no domingo nós ressuscitamos numa nova vida, num corpo incorruptível. É claro que de fato nós estamos lidando com a santificação. Então, continuamos ainda com um corpo literalmente fraco, que peca, que está passivo ao pecar, mas não dominado pelo pecado, porque na verdade fomos imergidos em Cristo Jesus, e diante desta imersão que é o Logos, a palavra de Deus, então nós somos literalmente considerados vivos, e vivos para uma nova vida em Cristo Jesus. Então veja, que a graça de Deus, ela não nos dá a liberdade ou a libertinagem ou a anarquia para vivermos uma vida de qualquer forma. É claro que cada pessoa ela vai corresponder ao progresso que ela está em Cristo Jesus. Naquilo que Deus se revela a ela dentro da palavra, e ela vai evoluindo, progredindo na sua fé, e o Espírito Santo vai dando força, vai fortalecendo, vai convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e que literalmente o Espírito Santo vai guiando em toda a verdade que é Cristo Jesus. Então, as pessoas que na verdade não conhecem esse texto, acham que viver a graça, na verdade, é uma responsabilidade do homem. É uma responsabilidade de garantia que o homem pode garantir para si mesmo. Esse é um pensamento errado, porque a graça de Deus é um presente dado por Deus, é o dom gratuito que superabundou o pecado. Então, se é um dom gratuito, um presente de Deus para aqueles que foram salvos em Cristo, imergidos em Cristo Jesus, batizados em Cristo Jesus, eles andam em novidade de vida. É claro que eles vão reconhecer a necessidade da sua miséria, do seu pecado, constantemente, porque estará sempre ali rodeado dentro de N fatores seculares, dentro de si mesmo, na sua mente, essa luta constante, essa necessidade constante de estar buscando a Deus, de pedindo misericórdia, pedindo graça. Então, a gente precisa entender que na vontade do homem, ele vai pecar, mas na vontade de Deus, o nosso eu, ele morre. É isso que segue os 3 princípios para o processo da salvação. Qual é o primeiro? Negar a si mesmo, negar as suas vontades, negar a sua carne, negar aquilo que a carne queira fazer, porque não estamos sendo mais direcionados pela carne, nós estamos sendo direcionados pelo Espírito, pela palavra de Deus. E se estamos sendo direcionados pelo Espírito, pela palavra de Deus, então nós não vivemos uma vida de pecado, mas vivemos uma vida de santificação em Cristo Jesus. Espero que os irmãos tenham entendido que a vontade de Deus, ela não permite vivermos uma vida de qualquer jeito. Pelo contrário, ela vai nos colocar na vontade de Deus. E esta vontade de Deus é viver uma vida santificada. Lembrando que a vida santificada, ela não quer dizer que você é uma pessoa que tem condições de ser juiz.
de julgar o próximo. Pelo contrário, lê Mateus 7. Você não pode julgar o próximo, porque você tem que, na verdade, ensinar o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o justo viverá da fé. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por compreender que aqueles que estão em Cristo Jesus, direcionados pelo teu Espírito Santo, que foram imergidos em Cristo, batizados em Cristo Jesus e que realmente morreram para o pecado, não vivem no domínio do pecado, mas antes são constrangidos pelo Espírito Santo a respeito do pecado, do juízo e da justiça, a qual o Espírito Santo vai nos guiando em toda a verdade. E diante desse texto maravilhoso, podemos entender que em Cristo Jesus alcançamos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus alcançamos, na verdade, a justiça de Deus. Porque de fato a justiça, a graça, a misericórdia, ela veio e se revelou até nós. O Deus Emanuel, o Cristo, na verdade, nos deu a possibilidade de sermos salvos nele. Senhor, que cada pessoa que possa ouvir esta palavra possa ser alcançada, não importa o seu pecado, não importa o que ela faça, o que ela ache a respeito de si mesma, porque de fato Deus não trata segundo os nossos pecados. O que Deus trata é segundo a sua graça. E para aqueles que foram chamados, para aqueles que foram eleitos, que ouvem a sua palavra e que na verdade se sente constrangido quando ouve a palavra e sente muito fraco, sem força para vencer o pecado, este, Senhor, é que tu tens que fortalecer, esses que tu tens que dar a graça, a misericórdia, para que eles possam vencer, na verdade, o seu próprio pecado em Cristo Jesus. Desta condição, que o Espírito Santo auxilie, não só com a sua oração, com a sua intercessão, mas com gemidos inexprimíveis no trono da graça. Que eles se sintam amados, que eles se sintam perdoados, que eles se sintam justificados e que eles possam viver uma vida nova em Cristo Jesus. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique com Deus, fique na paz. Deus te abençoe. Paz.